Olá, boa noite. Iniciamos o nosso jogo político e hoje com o líder do prefeito na Câmara Municipal de Fortaleza, o professor Evaldo Lima. Nascido em Boa Viagem, no interior do Ceará, graduado em História pela nossa Universidade Estadual do Ceará e em Direito pela UFC. Evaldo Lima, que também cursou Escola de Formação de Governantes, tem uma história de compromisso com a educação e com as lutas da juventude. Atuante no magistério há 25 anos, Evaldo foi e é professor de uma geração de jovens que atuam aqui na capital de Fortaleza. E ele está exercendo agora seu primeiro mandato como vereador e já de cara exercendo um papel fundamental na Câmara Municipal como líder do prefeito Roberto Cláudio, que acaba de iniciar seu mandato também. Bom, professor Evaldo, boa noite, obrigado pela sua presença. E exatamente esse ponto que eu toquei. Primeiro mandato, né, já com uma liderança. Por que essa opção do prefeito Roberto Cláudio? Faltavam quadros veteranos para isso? Ou a sua história, seu processo de vida aí foi o que levou a esta escolha? Nessa conversa com o novo prefeito, o que é que ele argumentou? Pronto. Boa noite a você, Fábio Campos. É um prazer grande participar aqui do debate do jogo político. Eu acredito que a boa política, o bom debate, eu acredito que passa aqui por essa interlocução permanente. Eu costumo ter uma referência intelectual na minha formação, que é o Bobbio, né? A questão da democracia, do respeito às regras do jogo, e a atuação no parlamento é o espaço mais adequado para este bom debate. Quando o prefeito Roberto Cláudio fez o convite, foi um convite realmente pessoal, que transcendia quaisquer outras questões. Ele acreditava... Foi quanto tempo antes, só para a gente situar aqui o convite aconteceu na segunda-feira, logo após a inauguração da Arena Castelão. Eu estava na Arena Castelão, conversei bastante com os quadros do PCdoB. Mais ou menos na metade de dezembro, isso? Mais ou menos na metade de dezembro. Já na segunda metade. Dia 28 de dezembro. Então, à tarde, eu encontrei ali alguns quadros do PCdoB, encontrei, obviamente, o meu amigo, o secretário Ferrúcio Feitosa. A gente trocou algumas impressões sobre a atuação do parlamento e já no dia seguinte o prefeito Roberto Cláudio me chamou para conversar e fez o convite. A gente traçou algumas ponderações, dentre elas a própria questão do exercício do primeiro mandato, e o contra-argumento do prefeito Roberto Cláudio foi a confiança nessa capacidade de estabelecer boas pontes, de estabelecer uma relação de diálogo com a base aliada e também o respeito com as outras forças políticas, o Partido dos Trabalhadores, o PSOL, o Partido da República, que a gente possa atuar de acordo com o perfil do próprio prefeito, né? O prefeito tem essa experiência parlamentar, 2 mandatos como deputado estadual, presidente daquela casa, respeita profundamente a instância do parlamento e ele acredita que a gente tem a possibilidade de ser o intérprete do pensamento da gestão, do pensamento do prefeito naquela casa legislativa. E no seu modo de ver, quais serão assim os pontos principais que essa liderança, as tarefas principais dessa liderança? Haverá proposta complicada, complexa, onde o trabalho da liderança vai se fazer fundamental? Bom, acredito que a interlocução direta do prefeito Roberto Cláudio com os vereadores. A gente já conversou com cada uma das bancadas, com cada um dos vereadores, colocou este perfil que a partir de fevereiro o prefeito vai receber cada uma das bancadas. Existem algumas prioridades para esse novo modelo de gestão, de boa governança com transparência, com eficácia, com eficiência, pautado naquilo que foi comprometido durante a campanha pela renovação da cidade de Fortaleza, algumas prioridades, e o prefeito deixou isso muito claro em relação à saúde, mobilidade urbana, educação, transparência. Eu acredito que é um bom debate. Talvez a grande construção que se passe agora, Fábio Campos, seja uma repactuação política, né? Uma eleição extremamente dura, muito disputada no segundo turno, né? O prefeito Roberto Cláudio teve 53% dos votos. É necessário que nós façamos aí um novo debate, um amplo debate sobre aquilo que nos aproxima e aquilo que nos afasta, tendo em vista um projeto nacional de desenvolvimento e também de construção de uma cidade mais justa, mais saudável, uma cidade da criatividade, da inovação, uma cidade profundamente
apartada e desigual a intervenção do prefeito Roberto Cláudio. Isso não é retórica, isso é compromisso, e já deixou muito claro nesses primeiros dias de gestão qual é o estilo de governar, de destruir essa muralha da Fortaleza rica para a Fortaleza miserável. Eu fiquei muito atento a esse termo, aí me lembrei da campanha de 1986, quando um dos lemas da campanha do então empresário que se tornou governador, Tasso Gereissati, era erradicação da miséria no Ceará. E derrubar esse muro que separa a pobreza da riqueza, será que não é muito pretensioso? Eu acredito que vai... Para uma prefeitura, eu estou falando, que essa tarefa é muito maior do que a prefeitura. Eu gosto muito de uma citação do Eduardo Galeano, quando ele fala da dimensão utópica, né? O que é a utopia? Para que serve a utopia? Eu dou alguns passos e a utopia se afasta metros, eu me aproximo metros, a utopia se afasta quilômetros. A utopia serve exatamente para isso, serve para caminhar. Eu acredito que é uma declaração de princípios. Você percebe claramente qual é o campo político que o prefeito Roberto Cláudio se coloca. Se a sociedade ela é contraditória, se a cidade é complexa, é desigual, a gente percebe qual é a opção política que o prefeito Roberto Cláudio estabelece. Uma gestão que eu acredito, e que assim o será, isso foi colocado na conversa que eu tive com o prefeito Roberto Cláudio, uma gestão de esquerda mesmo, uma gestão que implique a inversão de prioridades, uma gestão que olhe que inversão de prioridade, por exemplo, professor, de uma maneira prática, objetiva, uma inversão de prioridade que ajudaria a tirar uns tijolos desse muro? Objetivamente, a implantação de 48 escolas em tempo integral nos 48 bairros de mais baixo índice de desenvolvimento humano, de maior vulnerabilidade social. É exatamente onde o Estado tem que, a mão do Estado tem que estar mais atenta. E aí eu falo a questão da educação como prioridade, uma educação pública, gratuita, de qualidade, em tempo integral, nessas regiões mais vulneráveis aos riscos da metrópole. Eu até questionei na campanha, há exemplos de capitais com uma quantidade tão grande de escolas em tempo integral? A gente pega no Ceará, por exemplo, a referência em educação, qual é a cidade? Sobral. É exatamente o trabalho desenvolvido lá de maneira competente pelo hoje secretário, seu colega secretário Ivo Gomes, deputado estadual, mas não tem nenhuma escola de tempo integral lá funcionando. Mas é referência no país inteiro como política pública de educação. Vou te dar aqui um exemplo, um exemplo contundente. A implantação do PAIC, né, do Programa de Alfabetização na Idade Certa, e que se transformou em referência nacional, serviu de inspiração para o projeto de alfabetização na idade certa do governo da presidenta Dilma Rousseff. Na sexta-feira da semana passada, nós tivemos a presença do prefeito Roberto Cláudio, do secretário de Educação Ivo Gomes, que foi secretário de Educação lá em Sobral, da secretária Isolda Sela, que também foi secretária da Educação em Sobral, agora é secretária da Educação do Estado, e as palavras do ministro Aloysio Mercadante apontavam exatamente nessa direção, da confiança, na credibilidade, na capacidade de realização de um modelo educacional que sirva de referência para os grandes desafios da educação no Estado do Ceará. Mas essas escolas em tempo integral, nós não temos exemplo. Foi citado um exemplo de uma escola no Eusébio durante a campanha. Quer dizer, no Ceará não tem, Sobral, que é referência, também ainda não implantou nenhuma, né? E eu pergunto, há referências no país de tantas escolas em tempo integral? Porque é caro. É caro. É muito caro. É caro. Escola em tempo integral, eu acredito que algum diálogo... Porque teve aquela tentativa forte do Leonel Brizola, né? Ribeiro, né? Os CAICs, né? CAICs, se não me engano, década de 80 ainda. E que, enfim, não saiu, elas foram construídas arquitetonicamente muito bem resolvidas e tal, mas a gente não sentiu que ela ganhou a dimensão necessária. Eu acredito que aí é uma questão de estabelecer realmente prioridade. É um projeto caro. Eu tomo como referência aqui, mais uma vez, aquilo que foi implantado, que é produto da educação no estado do Ceará, né? O PAIC, o Programa de Alfabetização na Idade Certa. Na verdade, para que haja essa vinculação, talvez o segredo disso aí é a vinculação orçamentária, os repasses do Estado ou da União para os municípios se tenham como referência determinadas metas
a serem cumpridas. Então, quando você faz todo o diagnóstico da educação, todos os estudantes na idade correta do processo de alfabetização, o diagnóstico, a realidade desses estudantes, a qualidade mesmo do ensino nas escolas, os gestores, os prefeitos, eles passam a ter isto como prioridade. Eu acredito que essa é uma referência. Então, o primeiro compromisso importante, foi a implantação dessas escolas em tempo integral, eu repito, nos 48 bairros de mais baixo índice de vulnerabilidade social, né, de mais baixo índice de desenvolvimento humano, de maior vulnerabilidade, de maior risco. E essa eficiência, esse compromisso, eu acredito que já foi demonstrado, que eu retomo a pauta da educação. A cidade de Fortaleza havia perdido 80 creches, né, anteriormente. O prefeito Roberto Cláudio, em audiência com o Ministério da Educação, com o ministro Aloysio Mercadante, conseguiu trazer novamente essas 80 creches. Quer dizer, a ideia inicial não. Há terreno para a construção dessas creches, imediatamente isso vai ser buscado. Então, isso é uma questão de comprometimento, de modelo de gestão mesmo. Evaldo, vereador, você como professor, vou insistir um pouco na educação, que eu acho realmente para derrubar qualquer muro de qualquer coisa que separe a educação, separe classes sociais, rico, pobre, classe média, enfim, a educação é tema determinante, fundamental, chave nessa história toda. Aí eu pergunto, o senhor citou a construção dessas escolas de tempo integral como uma referência para essa política, essa inversão de prioridade. E eu pergunto, será que não é a melhoria da qualidade de ensino? Será que a qualidade de ensino não é ruim demais? Sabe? E que essa sim deveria ser a grande prioridade? Já para o segundo bloco, a sua resposta, por favor. Voltamos já, vamos fazer agora um intervalo. Voltamos com o nosso jogo político, hoje conversando com o vereador do PCdoB, Evaldo Lima, que é líder do prefeito Roberto Cláudio na Câmara Municipal. Bom, o programa é uma parceria entre a TV O Povo e a TV da Assembleia Legislativa, que também transmite o programa. Professor Evaldo, deixei aqui essa questão no ar, qualidade de ensino, isso mexe com a corporação, mexe com a entidade dessa corporação, que não aceita esse discurso, né, da qualidade do ensino, que passa pela qualidade dos nossos professores. É fato, mas eu acho que nós não temos que ter medo de encarar essa história. E eu pergunto, mais importante do que a implantação de escolas caras em tempo integral não é forçar políticas, criar políticas, estabelecer políticas concretas, firmes, objetivas e com metas de melhoria da qualidade do ensino? Bom, é isso. Porque ele vem melhorando, mas muito lentamente. Eu acredito que a grande responsabilidade é dar mais eficiência, dar mais celeridade à educação. É aquilo que, na verdade, para as camadas mais abastadas, a educação pública nem está pautado. A gente tem algumas experiências já bastante exitosas, né? E aí no plano federal a gente pode citar alguns exemplos, o Mais Educação, o projeto Peteca, o projeto Segundo Tempo, né, que atua no contraturno escolar. Eu acredito que a gente pode avançar muito mais. Avançar, por exemplo, Fábio, de uma forma muito clara, muito objetiva, muito direta, com critérios mais rigorosos na seleção, na escolha dos nossos gestores das escolas municipais, que a gente emancipe essas escolas de qualquer interferência política. E aqui, quando eu falo de interferência política... Qual era a interferência política que havia? Indicação de diretor de escola, de uma forma bem clara. Indicação de diretor de escola por um político qualquer, por um vereador... Mas não haviam critérios para isso? Sim, havia critérios em relação à formação, determinadas exigências de formação, de graduação, alguns critérios técnicos. Mas a forma, e você há de concordar comigo, nosso amigo, nossa amiga vai concordar conosco, que o critério mais razoável é o critério da excelência pedagógica mesmo, que se faça uma seleção rigorosa de quem se propõe a ser gestor da educação e, a partir dessa seleção, se consulte ali a comunidade escolar, né, os professores, os servidores, os alunos. De que forma essa consulta?
eleições paritárias, eleições diretas para esses diretores de escola. Então, o mesmo modelo que o governo do política do Tasso Gereissati ainda, isso aí. Né? E que é um modelo, não é porque a política ela remonta a... Não, tem, só uma citação, só para ser justo, historicamente justo. Isso aí foi uma política implantada há mais de 10 anos, pelo então, 16 anos talvez, pelo então governador Tasso Gereissati. É porque, na verdade, eu também nem gosto muito da leitura Não podemos ser maniqueístas em relação à gestão pública. Se é um modelo avançado, se é um modelo que responde às demandas, às necessidades do segmento da educação, ele tenha que ser aprofundado, ele tenha que ser melhorado. Eu acredito que nada mais democrático do que a eleição direta para os gestores das escolas, com a participação paritária da comunidade escolar, dos professores, dos estudantes e dos pais, a partir, obviamente, de uma pré-seleção da capacitação dos pretensos gestores. Isso foi colocado na campanha em algum momento? Foi, né? Isso foi colocado na campanha, foi colocado e foi bastante questionado ao longo da campanha. Foi uma das questões mais fundamentais que está presente aqui. Isso foi pactuado no programa. No programa, nas ações imediatas para renovar a Fortaleza, por uma Fortaleza com educação de qualidade, está colocado aqui. É esse processo de renovação. É algo que vai ser conquistado, obviamente, de forma gradativa, sem que haja prejuízo aos professores, com diálogo com as organizações que representam os professores. Nesse momento, a APO que já pediu uma audiência com o secretário Ivo Gomes. Semana última passada, eu conversei com o secretário, até porque... graças à escolha dos meus pares, e aí eu fico muito orgulhoso disso também, de uma escolha unânime dos membros da Comissão de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, os vereadores acabaram me escolhendo, me indicando para ser o presidente desta comissão. E aí a gente teve uma conversa com o secretário Ivo Gomes já na semana passada, para ampliar, para ficar cada vez mais próximo esse diálogo com os diretores, com a APOC, com os representantes dos professores. E o secretário Ivo Gomes se colocou plenamente à disposição. Inclusive, disse, Evaldo, estaremos à disposição, inclusive, para levar esse debate à Câmara Municipal. Eu acredito que essa discussão chegará à Câmara e o secretário Ivo Gomes se colocou plenamente à disposição, até por essa tradição democrática do secretário. Vereador, outro tema. A gente estava conversando aqui, inclusive, antes do programa, o tema que eu escrevi no Jornal Povo, edição de domingo, organização urbana. Um velho tema, não é novo, desde a época do prefeito Juracy Magalhães, que eu trato disso aí, que eu abordo esse tema. E é uma questão que a sensação que a gente tem é que a cidade piora nesse sentido. Há um clima de desorganização meio que generalizada. Sabe? Qualquer um acha que pode dar um jeitinho, passar por cima da regra, não respeitar a regra. O motorista faz isso. Incrível o que acontece com o trânsito de Fortaleza. A quantidade de multas é absurda, mas parece que já não intimida mais a multa. Né? Parece que culturalmente os nossos motoristas incorporaram uma ideia de que pode, enfim, passar por cima das regras aí. E a mesma coisa em todos os sentidos, na medida em que calçados são ocupados por comerciantes, ruas, praça, que é o que acontece no centro de Fortaleza agora, nossa referência urbana histórica mais importante, que precisa ser resgatada. O que é que está na cabeça do prefeito nesse sentido? Bom, deixa eu colocar aqui que eu li com bastante atenção o artigo, a coluna, né, a despousada do sol e da incivilidade. O que me parece o absurdo de tudo isto aí é que urbanidade, né, o próprio significado da urbanidade, da cidade, desde os antigos a polis dos gregos, a urbis dos romanos, a urbanidade também significa um exercício de gentileza, né? de interpessoalidade, de tratamento respeitoso com aquilo que é público. Por vezes, e muitas vezes, acontece exatamente o inverso. Ontem eu fui à missa de corpo presente do padre Haroldo Coelho. Lamentamos profundamente a morte desta figura, essa referência
política também e espiritual importantíssima da cidade. Sem dúvida. E torcedor do Ferroviário também, né? Torcedor do Ferroviário. A torcida do Ferroviário fica um pouco menor e que tem uma trajetória política de muito respeito. Eu e o Padre Haroldo nos encontramos várias vezes na mesma trincheira, por vezes adotamos posturas diversas, mas sempre de forma muito respeitosa. A cidade perde muito, os cidadãos de Fortaleza perdem muito desse. Eu costumava dizer que o Padre Haroldo foi aquele camarada que me ensinou que tão importante quanto o Pai Nosso que estás no céu é o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Quer dizer, não era somente uma perspectiva afastada da realidade cotidiana das pessoas mais humildes. Saindo da missa de corpo presente do Padre Haroldo... Catedral? Foi na Catedral? Foi na Igreja Santa do Virgens e na Avenida Castelo Branco, ali, okay. Né, leste-oeste, o pessoal chama mais de leste-oeste. E voltando a casa, passava diante da Catedral, diante do forte que é, né, do antigo, a 10ª Região Militar. Até na oportunidade que eu tive com o prefeito, eu fiz uma visita ao prefeito na sede da prefeitura e estava mostrando isso para ele. Não que ele não soubesse, claro, mas o Paço Municipal, a nossa catedral e o prédio da 10ª Região Militar, que certamente é a edificação mais importante da cidade, né? Porque foi em torno do forte que a cidade toda nasceu. Então, aquela área ali que você vai falar, que é um conjunto arquitetônico extremamente importante da cidade. Importantíssimo. E, por favor, relate o que foi visto. Passando por ali, né? Aquele espaço é a cidade, é o coração da cidade, a fortaleza de Nossa Senhora da Assunção, o rio Pajeú, que na verdade hoje é canal e é esgoto daquelas regiões, o passeio público e toda a Rua Castro e Silva, Fábio Campos, que anteriormente chamava Rua das Flores, né? Era a rua que ligava a igreja ao cemitério São João Batista. E à medida que o cortejo fúnebre passava, as flores, né? Era a Rua das Flores. E o impacto negativo é terrível. Exatamente ontem, domingo, estava acontecendo a feira livre de frente ao forte, de frente à catedral. Então, essa cultura da permissividade. Permissividade é o termo. É óbvio que é necessário que a gente faça uma ampla campanha de educação, de formação de cidadania, o direito à cidade que é ultrajado, é desrespeitado em diversos momentos. O exemplo que você relatava na coluna do cidadão, né, se é que a gente pode usar essa expressão, eu acho que o mais correto seria o vândalo mesmo, que arranca, né, uma placa de proibido estacionar e sai passeando e não demonstra nenhuma preocupação. Nenhuma. Ele fez a própria lei dele, rapaz, agora não me multa mais isso aqui. Isso é barbárie. Quando a gente sai do estado da natureza e passa para o estado da civilização, isso que os contratualistas nos ensinaram há tanto tempo atrás, de Locke a Rousseau, a um pacto civilizatório, pressupõe que a gente rejeita essa justiça privada, e foi exatamente isso que foi feito naquela circunstância, né? O interesse, a conveniência... Ali caberia a frase, fez a justiça com as próprias mãos. Mas, Evaldo, me perdoe... Isso é barbárie. É barbárie. Você continua... me perdoe chamar de você, enfim, a mesma geração, a gente, de certa maneira, o movimento estudantil na mesma época, né, Evaldo? Bom, nós vamos fazer um intervalo e você volta a tocar no ponto a partir de onde foi deixado. Vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já para o terceiro bloco do nosso programa. Voltamos com o nosso jogo político, hoje recebendo o líder do governo, o prefeito Roberto Cláudio, na Câmara de Vereadores de Fortaleza, o vereador Evaldo Lima. Vereador, desculpe, tive que cortá-lo no meio do seu raciocínio. Pode continuar, a gente está tratando aqui dessa problema de desordem urbana, o vandalismo, a maneira como algumas pessoas estão reagindo diante de digamos, uma permissividade institucional e social que acontece em nossa capital.
Bom, Fábio, aí talvez a questão mais interessante é a Prefeitura de Fortaleza, a gestão do prefeito Roberto Cláudio, já aponta, já sinaliza quais serão os encaminhamentos dessas questões urbanas, né? A criação de uma secretaria de segurança cidadã. Isso foi compromisso de campanha agora implantado. Claro que a gente sabe quais são as competências, que o município não tem função jurisdicional, mas, no entanto, necessariamente tem que atuar de forma coordenada com o Estado, com a União, tem que criar os mecanismos de proteção do patrimônio público, até porque atos da dimensão que a gente falava anteriormente, são tipificados no Código Penal, né? São crimes de dano ao patrimônio público. Então, eu acredito que é necessário que agora a criação de uma nova secretaria, uma secretaria de conservação de serviços públicos, permanentemente vigilante, para que a gente possa viver numa cidade boa de fato de se viver, uma cidade uma cidade pacificada, uma cidade justa, mas uma cidade limpa, uma cidade ordenada. Para a atuação desses indivíduos aí, eu acredito que penas rigorosas. Vereador, me diga o seguinte, quando a gente vê uma cidade, eu tive recentemente lá, fui lá também nessa área da Catedral, né, para ter essa conversa lá com o prefeito, estacionei meu carro na Catedral de Fortaleza. Isso não existe em lugar nenhum do mundo, eu tenho certeza. Conheço algumas cidades do Brasil e de fora, e as catedrais ou a sede da cidade é sempre um ponto de visita, uma área turística pelo valor histórico e arquitetônico que aquele lugar tem. Nossa catedral está cercada e dentro é um estacionamento privado, que você paga para estacionar. Será que não era possível ter uma conversa aí com o comando da igreja aqui em Fortaleza para acabar com isso, para abrir a igreja definitivamente? Eu sei por que eles fizeram isso. Porque gente sem casa, sem teto, enfim, bêbados e drogados acabaram dormindo ali, porque tem uma areazinha ali ventilada até para esse tipo, é receptivo para esse tipo de situação. Mas isso não se resolve cercando. Né? E esteticamente tragédia estética, feio, né? A igreja que deve ter as portas abertas para os seus fiéis e não somente para os católicos, né? A referência histórica da catedral, sim, sim. A cidade, né? A cidade forte que tem aquela catedral como referência. Ali pertinho, outra referência importantíssima, não é, que é a igreja dos Pretos, a igreja de Nossa Senhora do Rosário, de tantos. Lá, a última vez que eu fui lá também, fui visitar a igreja, o Museu do Ceará, ali, aquele conjunto ali, né? A associação, a Academia Cearense de Letras, né? Antigo Palácio da Luz. Um belíssimo, histórico, referência arquitetônica da cidade, enfim, cheiro de urina e de fezes ao lado naquela pracinha, na Praça dos Leões, né? na Igreja do Rosário. Quer dizer, essa coisa está muito disseminada. Né? Essa ideia de que se pode fazer qualquer coisa, desde defecar até ocupar, enfim, na cidade ela está perdurando. E eu acho que isso tem uma questão cultural aí que está meio impregnada aqui nas pessoas, e acha que pode fazer, que espaço público é para isso mesmo. Né? Jogar no mato aqui é jogar na rua mesmo. Né? Jogar fora é jogar na rua, enfim. E eu pergunto, na cabeça de vocês, há alguma política, assim, uma ideia de que tem que fazer algo impactante para que a cidade possa compreender o que é a urbanidade? Eu tenho certeza que essa é a preocupação da Secretaria do Centro. Lamentavelmente, é uma realidade muito comum às metrópoles, né? O espaço de degradação dos centros, as nossas metrópoles no Brasil. Né? É algo realmente de se lamentar profundamente. O fato de que o centro da cidade possui ali uma vida intensa durante o dia, e à noite é a expressão do abandono. Então, as pessoas em situação de rua, não é, mendigos e bêbados, acabam tomando e transformando aqueles espaços em banheiros, né? O fedor de boa parte daquele que deveria ser o espaço da contemplação, da beleza, do sentimento de pertença. O cidadão de Fortaleza acaba se sentindo
mal ao frequentar aqueles espaços. Então, eu acredito que o prefeito Roberto Cláudio, a gente vai conversar isso muito, como repensar o centro da cidade. E aí, uma alternativa que se coloca é a questão da própria rejeição do IPTU, transformar alguns daqueles edifícios abandonados do centro da cidade em espaços residenciais. Se a gente consegue levar os cidadãos a morarem ali no centro da cidade, isso implica que vai ter padaria, vai ter farmácia, vai ter vida durante todos os momentos. E para quem ocupa, quem privatiza o espaço público, para estes não há alternativa. É a questão do rigor da lei mesmo. E eu acredito, Fábio, que politicamente isso não é prejuízo. Os cidadãos da cidade vão perceber... Né, pelo contrário, o prefeito que tomar atitudes mais radicais nesse sentido aí e conseguir sucesso, ele vai ter uma popularidade e vai entrar para a história de uma maneira muito positiva. Isso aí não é o que acontece. Citei nesse texto do Jornal O Povo de domingo, caso de São Paulo e Rio de Janeiro. São Paulo, o Kassab conseguiu se tornar uma referência e foi reeleito com certa facilidade, com base tendo como referência uma política de cidade limpa. No Rio de Janeiro agora também, o prefeito Eduardo Paes lá, embora o caso do Rio de Janeiro ele tenha sido muito restrito aos bairros mais nobres, Barra da Tijuca, Leblon e Ipanema, enfim. Mas a questão, para mim, é extremamente importante e do ponto de vista político, eu acho que os efeitos são muito positivos para quem for adiante nessa política. Mas, vereador, me permita mudar de assunto. A composição de forças na Câmara Municipal hoje, se tivesse uma votação, quantos votos o governo teria lá? A princípio, eu acredito que neste momento a oposição claramente colocada é o PSOL, os 2 vereadores do PSOL, a Toninha Rocha e o João Alfredo, os 4 vereadores do Partido dos Trabalhadores, o Guilherme Sampaio, o Deodato Ramalho, a Crísio Sena, o Ronivaldo Maia. A postura do Partido da República, com os seus três parlamentares, o vereador Adelmo, o vereador Márcio Cruz, vereador Capitão Wagner, o que está colocado é uma postura de independência. Nós tivemos uma primeira leitura deste cenário na eleição da presidência daquela casa. O candidato que a gente apoiou, que a base aliada apoiou, que é o presidente Walter Cavalcante, contou com a ampla maioria, inclusive com os votos da bancada do Partido da República. A gente teve uma disputa, três candidaturas colocadas à presidência da casa, uma do PSOL, uma do Partido dos Trabalhadores e uma da base aliada. O Partido dos Trabalhadores, o candidato do Partido dos Trabalhadores, Deodato Ramalho, o vereador Deodato Ramalho, conseguiu 4 votos, exatamente os 4 votos da bancada. O vereador João Alfredo conseguiu os 2 votos, exatamente os votos da bancada do PSOL. Então, naquele momento, eu acredito que a gente já pode fazer uma leitura do que vai vir. Da mesma forma, na reforma administrativa, na primeira mensagem do prefeito Roberto Cláudio, enviado à Câmara, com todo o ajuste à questão da segurança jurídica, a uma situação fática mesmo, a partir de princípios da boa gestão, de participação, de transparência, de eficiência. A gente também contou com a ampla maioria naquela votação. Tivemos 31 votos de vereadores favorável e 4 votos contra a mensagem do prefeito e 7 abstenções. Eu acredito que aí a gente já pode traçar, fazer uma leitura. Quem se absteve? Quem se absteve? Na verdade, não teve abstenção, foram 7 ausências. Ausências. 7 vereadores porque foi uma convocação extraordinária. Sim. Então, vereadores que já haviam assumido compromissos outros e que não puderam estar presentes. Mas foram 31 votos favoráveis e apenas 4 votos contrários. E aqui eu faço um outro destaque também. A bancada do PR votou favorável à mensagem do prefeito. Quer dizer que está moleza ser líder lá, não precisa... Não está moleza coisa nenhuma. Mas eu acho que o perfil, eu acredito, aliás, eu tenho certeza disso, o perfil político do prefeito Roberto Cláudio ajuda muito. É um perfil de quem compreende a dimensão da importância daquela casa, de quem
tem a matriz ali, que tem a origem parlamentar, de quem vem da Assembleia. Então, quem vai estar permanentemente em diálogo com os parlamentares. E o prefeito Roberto Cláudio colocou isso para mim de uma forma muito, muito precisa, muito clara. A gente vai ter relação direta com os vereadores. E a partir de fevereiro, acredito que da segunda quinzena de fevereiro, a gente vai ter essa reunião com cada uma das bancadas. O estilo de trabalho do prefeito Roberto Cláudio é realmente muito intenso, né? A orientação que foi dada aos secretários municipais. O secretário municipal passa um turno, um expediente nas suas respectivas secretarias, fazendo o diagnóstico das secretarias, fazendo a leitura das secretarias, inclusive cortando gastos nesse primeiro momento, fazendo um enxugamento dessas secretarias, mas no outro turno, o secretário tem que ir para as ruas, tem que visitar os equipamentos, tem que dialogar, tem que participar da vida da cidade, onde a cidade pulsa. Isso não é não é uma referência para os secretários. Isso se dá a partir do exemplo do próprio prefeito, né? A gente está há poucos dias, né, no primeiro mês da nova gestão, e isso já está muito claro, né? Todas as manhãs, a visita aos postos de saúde, as visitas às obras, enfim, sentir as necessidades, os anseios da cidade. Só um minuto, vamos fazer novamente um intervalo e voltaremos para o quarto bloco do programa de hoje. Voltamos ao nosso Jogo Político, o programa parceria entre a TV O Povo e a TV da Assembleia. E hoje estamos conversando com o líder do prefeito Roberto Cláudio na Câmara de Fortaleza, o professor vereador Evaldo Lima. Embate aí sobre passagem de ônibus, outro tema fundamental na cidade. E por que é fundamental na cidade? Porque o único sistema de transporte público da cidade é através de ônibus, o que também demonstra muito o nosso atraso nesse setor, né? Qualquer grande cidade do mundo, não vamos falar do Brasil não, vamos ter como referência cidades que têm um sistema de transporte mais completo e melhor e que atende melhor as expectativas da população, né? O ônibus está integrado com o metrô e com outras formas de transporte também de muita qualidade. E aqui em Fortaleza, né, foi um dos temas principais da campanha eleitoral. E tem aí um embate aí sobre reajuste. Tenho certeza que o prefeito Roberto Cláudio quer que fique mesmo os 2,20, que é melhor para eles, que senão ele vai ter que aumentar lá na frente, é pior. Bom, pois não. Deixa eu só me permitir. Isso aqui é a minha leitura. A sua leitura não é oficialmente aqui para deixar, para tranquilizar que os cidadãos que assistem ao jogo político nesse momento, não é a posição oficial do prefeito. A Procuradoria-Geral do Município, o procurador Zé Leite, seguindo a orientação do prefeito Roberto Cláudio, já entrou na justiça para barrar essa decisão. É uma entrada de ofício. Eu estou fazendo aqui a minha leitura política das coisas e, evidentemente, que o vereador tem que fazer a defesa do que está sendo estabelecido lá. Mas a proposta do prefeito Roberto Cláudio foi uma proposta também muito cara, nesse sentido, a solução final para o que ele está propondo, que é o bilhete único para toda a cidade, né? Há questionamentos, técnicos da área dizem que não é necessário, que é um gasto desnecessário. Enfim, como é que está isso aí? Já há estudos nesse sentido aí mais apropriados ou mais concretos? Não, mas já há estudos apurados sobre essa questão. É perfeitamente factível. Desde que se pague para isso, né? Quer dizer, é dinheiro do Tesouro para bancar isso aí, que já é feito hoje. Sim, o valor hoje de R$2 ou de 2,20 é mantido através da renúncia fiscal e tal. Mas que está zerado, não há mais possibilidade de renúncia fiscal, de né? parceria com o governo do Estado, né? A não ser que o governo abra mão de todo o imposto que é cobrado sobre o diesel, aí tem condição de bancar algo a mais. Também tem algumas distorções aí, não é, Fábio Campos? O diesel, o mesmo diesel do transporte coletivo, do transporte dos ônibus, também é o diesel que alimenta
os carros, né, aqueles carros importados, mais poderosos. Tem algumas distorções aí no próprio processo. Mas se você me permite só uma ponderação nesse sentido aí, é o mesmo diesel também que faz todo o transporte de carga no Brasil. O Brasil, lamentavelmente, abandonou os trens e abandonou na navegação e todo o transporte hoje é através de estradas e caminhões, né? E boa parte do transporte também da população entre estados se dá através de ônibus também com esse mesmo diesel. Bom, uma das situações mais dramáticas, por vezes, daquilo que seria o caos urbano em Fortaleza é exatamente a questão da mobilidade urbana. E isso é a prioridade absoluta da gestão do prefeito Roberto Cláudio. Isso já foi colocado com muita clareza. Mobilidade urbana, saúde e educação. É aquilo que realmente interessa muito aos cidadãos da cidade. E dentro dessa perspectiva da mobilidade urbana, o projeto mais estratégico é exatamente do bilhete único. E o compromisso da gestão do prefeito Roberto Cláudio é que já no final do primeiro semestre de 2013, isso seja uma realidade, né? Os estudos já estão sendo desenvolvidos, a viabilidade econômica para tal. Então, a questão do bilhete único, a retomada das obras de mobilidade urbana, de responsabilidade, aquilo que ficou estabelecido na matriz de responsabilidade assinado pelo município, pelo Estado e pela União, junto o documento, os compromissos que a cidade assumiu para a realização da Copa de 2014, né? A responsabilidade maior da Prefeitura é exatamente nas intervenções de mobilidade urbana, a integração das ciclovias e de ciclofaixas na cidade. Enfim, existem uma série de desafios de mobilidade urbana que são colocados com prioridade na gestão da nova gestão de Fortaleza. E outro ponto aqui, do ponto de vista da gestão, tem esses 3 pontos aí. Isso aí é a tal da utopia da derrubada desse muro da vergonha e tal. Mas, evidentemente, que tem uma coisa de modernização, uma necessidade de modernização da cidade muito forte em diversas áreas. Há uma meta aí do prefeito aonde chegar nesse sentido? Por exemplo, a gente pega a estrutura administrativa de Fortaleza, ela é arcaica, né? Não tem um centro administrativo que concentre todo o poder, o funcionamento desse poder, é tudo separado, longe um do outro. Alguns prédios estão, enfim, despedaçados, ruins, enfim. Há ideias nesse sentido, trabalhar, por exemplo, se eu cheguei a perguntar ao prefeito se ele vai fazer parcerias públicas-privadas em algumas áreas e tal. Está sendo discutido entre vocês? Isso está sendo discutido, inclusive, como possibilidade de melhorar os investimentos, o nível de investimento da cidade. O avanço em relação a parcerias de serviço público. O avanço de parcerias público-privado, algo que a gente sempre pensa, mas que ainda não foi dado a eficácia devida, que é o desenvolvimento de políticas transversais. Acredito que avançamos muito por exemplo, a antiga Secretaria de Meio Ambiente, a SEMAN, passa agora a ser Secretaria de Meio Ambiente e de Urbanismo, aliás, de Urbanismo e de Meio Ambiente, pensar políticas urbanas absolutamente integradas às demais secretarias, essa questão da transversalidade de políticas públicas que são comuns. Acredito que avançamos muito em relação, por exemplo, à Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania, a partir da incorporação da Secretaria dos Direitos do Consumidor. Avançamos bastante também com a transformação das SEMAS, não a extinção das SEMAS, mas a transformação das SEMAS numa secretaria também de trabalho, de desenvolvimento social, quer dizer, com todas as competências, com todas as responsabilidades de segurança alimentar, Bolsa Família, mas também abrindo a perspectiva da qualificação, da possibilidade de inserção mesmo dessas camadas mais excluídas, mas da inserção desse segmento no mercado de trabalho com mais qualificação, com mais possibilidades de trabalho. Enfim, há desafios imensos que a gestão do prefeito Roberto Cláudio tem pela frente, mas a gente tem certeza que tem um compromisso, que tem a dedicação, que tem a confiança dos cidadãos de Fortaleza, essa confiança que foi colocada nas urnas. E que a responsabilidade, a partir de agora, é
como o prefeito Roberto Cláudio colocou, é construir essas pontes, né? A Fortaleza contraditória demais, ao mesmo tempo que a segunda cidade mais desigual do Brasil, é uma cidade, como você coloca, cidade da inovação, cidade das oportunidades. É a construção dessas pontes, esse é o grande desafio para o prefeito Roberto Vereador, Cláudio. eu vi muita gente, às vezes, comemorando a quantidade, aumentou a quantidade de bolsas, famílias em Fortaleza. Eu acho isso uma péssima notícia. Eu acho que a grande notícia vai ser quando diminuímos a necessidade de Bolsa Família em Fortaleza. Bom, alguns desafios por aí virão, eu sei. E é uma coisa que eu sempre bato também, IPTU. IPTU de Fortaleza eu acho muito barato. Hoje o IPVA, você tem um carro, o imposto que você paga para ter um carro é maior do que para manter o IPTU em um apartamento de 150, 160 metros quadrados aqui na Aldeota, né? Na cabeça da prefeitura do prefeito está a ideia de melhorar essa relação do imposto, e como fica esse imposto territorial aqui de Fortaleza, está cheio de terrenos também aí, terrenos que pertencem a grandes grupos econômicos que estão em áreas nobres da cidade e estão lá. Que isso é o que se chama classicamente de especulação imobiliária urbana, né? Imobiliária urbana. O que é que está na cabeça de vocês nesse sentido? A princípio, deixa eu dar uma tranquilizada também no cidadão contribuinte, porque a princípio não existem, a gente ainda não tem uma leitura, isso não foi pautado, isso não foi discutido nos organismos de gestão sobre nenhum aumento da carga tributária em relação ao IPTU, muito embora eu concorde. Para mim é uma distorção absoluta que o IPTU seja menos oneroso do que o IPVA, por exemplo. Né? Não há. Agora, uma questão importantíssima, até para acabar com a especulação imobiliária, IPTU progressivo, na verdade, é dar eficácia àquilo que as normas estabelecem. Sim, aí em relação ao IPTU não há nada previsto ainda. Por enquanto não, na verdade é preciso que se faça um estudo da cotação real dos imóveis de Fortaleza, né? Talvez essa planta esteja muito defasada. O IPTU na verdade não corresponde à realidade objetiva do valor venal desses imóveis, do valor real desses imóveis. Um estudo será feito, mas não há nenhum estudo, não há nenhum indicativo ainda em relação a aumento de IPTU. Vereador, muito obrigado pela sua participação. Chegamos ao final do Jogo Político dessa semana. O programa é uma parceria da TV O Povo com a TV da Assembleia Legislativa. Agradeço a presença do nosso convidado, o líder do prefeito Evaldo Lima, e até o próximo Jogo Político. O Povo, você presente, boa noite e até o próximo Jogo Político, que é na segunda-feira que vem. O Povo, você presente.